Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Então, continuando com esses casos criminais que eu já trouxe aqui para vocês, alguns desses de estilo de pessoas famosas que perderam a vida de uma forma muito triste, que chocou muito os fãs, chocou muito todos da música especificamente, já que eu já trouxe acho que uns 2 casos disso, de cantores que perderam a vida nas mãos de fãs. Esse aqui, ele é um pouquinho diferente, mas mesmo assim chocou muito, principalmente aconteceu na década de 90 e chocou a cidade de Seattle, nos Estados Unidos, porque foi um crime muito brutal e era envolvendo uma jovem que estava, digamos que no auge de sua carreira. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério, casos de desaparecimento, eu convido você a se inscrever no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se inscreve, deixa o like, isso ajuda muito, é fundamental. Não esquece, já deixa o like agora para não esquecer. Também ativa o sininho de notificações, que isso é muito importante. E esse caso aqui foi alguns dos inscritos aqui do canal que me pediram para trazer, então sempre que possível eu trago os casos que vocês me pedem. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Mia Zapara. Mia Zapara nasceu em 25 de agosto de 1965 e foi criada em Louisville, em Kentucky, e foi a terceira filha do casal Richard e Donna. Mia tinha a origem mexicana. Ela cursou o ensino médio na Presentation Academy, uma escola só para meninas. Desde muito jovem, ela sempre demonstrou um interesse em música e aos 9 anos aprendeu a tocar piano e guitarra. Seu estilo musical favorito era o punk rock e ela gostava muito de cantores de jazz e blues. Em 1981, seus pais se separaram, eles trabalhavam na indústria de mídia e tinham uma vida tranquila em relação ao dinheiro. Em 1984, ela se matriculou em uma universidade para realizar cursos de artes liberais. Em setembro de 1986, ela e 3 amigos decidiram criar uma banda de punk rock chamada Seus membros eram o Joe, o guitarrista, o Steve era o baterista e o Matt era o baixista. Em 1989, a banda decidiu se mudar para Seattle para se envolver na cena musical da cidade. Mia conseguiu um emprego em um bar da cidade e os 4 membros da banda se mudaram para uma casa abandonada que eles chamaram de The Red House. Em pouco tempo as pessoas gostaram muito da banda, começaram a acompanhar. Eles fizeram até uma turnê internacional. Estavam assim, digamos que no auge. O pessoal curtia muito suas músicas. Era uma música diferente e também como era um grupo de 4 pessoas e que tinha uma mulher, já era algo diferente, já que no punk rock a maioria das bandas eram apenas com homens e essa era diferente. Muitas vezes a banda tocava junto com outra banda que eles ficaram amigos e se chamava Seven Year Beach. Em 1992, a banda lançou seu primeiro álbum independente que recebeu muitas críticas positivas. Ao longo da gravação do segundo álbum, a banda planejou uma grande turnê pelos Estados Unidos e também pela Europa. E também eles faziam muitos shows locais. O tempo todo, a banda era almejada por várias gravadoras. Tudo ia muito bem, eles estavam muito felizes, já estavam se preparando para gravar o segundo álbum. A Mia vivia de música, ela era apaixonada por tudo aquilo, até que os membros e os fãs foram surpreendidos por uma tragédia. Em 6 de julho de 1993, Mia saiu para celebrar o recente sucesso e eles já estavam se organizando para o segundo álbum. Ela e seus amigos ficaram até tarde em um bar bem conhecido na cidade de Seattle e, um pouco tempo depois, mais ou menos perto da meia-noite, Mia deixou o bar sozinha e passou um tempo em um estúdio localizado em um porão de um prédio que ficava a mais ou menos um quarteirão de distância do bar e depois visitou um de seus amigos que morava no segundo andar desse mesmo prédio.
A gente não sabe muito bem agora o que aconteceu com ela, quais foram os seus últimos passos, mas ela disse para esse seu amigo que ela estava no apartamento, ela saiu e falou, vou pegar um táxi, mas a gente não sabe muito bem o que aconteceu, se ela realmente pegou um táxi ou se ela estava indo em direção a um outro apartamento de um outro amigo que não ficava muito longe, ou se ela simplesmente queria andar na madrugada. Infelizmente, o corpo de Mia foi encontrado às 3h30 da madrugada, perto do cruzamento de duas ruas na área central de Seattle, a 3 quilômetros de onde ela foi vista pela última vez. As primeiras informações divulgadas foram de que a jovem estava com 27 anos e morreu vítima de um estrangulamento. Ela também foi espancada e abusada. Acredita-se que ela encontrou o seu agressor pouco depois das 2h15 da madrugada. A polícia não conseguiu de início identificar o corpo como o de Mia Zapara, já que ela não tinha nenhum documento de identificação quando foi atacada. Quando o corpo foi levado para um legista, foi ele quem a reconheceu, já que ele era um grande fã da banda e tinha ido a alguns shows. Segundo o próprio legista, se ela não tivesse morrido estrangulada, infelizmente ela morreria devido aos outros ferimentos em seu corpo que foram terríveis. Em seu corpo também havia algumas marcas de mordida. Ele também disse que ela lutou muito contra o seu agressor e sofreu um impacto contundente em seu abdômen. Mia naquela noite estava ouvindo música com fones de ouvido e provavelmente não escutou seu agressor se aproximando. Não havia nada na cena do crime que pudesse ajudar no caso, a polícia não sabia muito o que fazer, não sabia quem era o responsável por aquilo e, como todos os casos criminais, eles olharam para as pessoas próximas, a Mia, seus amigos, seu ex-namorado, pessoas que conviviam com ela diretamente e que talvez tivessem algum envolvimento. Então todo mundo foi para a delegacia, deu seu depoimento, principalmente um ex-namorado que em todos os casos a polícia sempre investiga os ex-namorados, ex-maridos muito bem para ver se tem alguma ligação, já que infelizmente na maioria dos casos eles têm alguma ligação, mas nesse foi diferente. O ex-namorado deu seu álibi, falou onde ele estava naquela noite, a polícia viu que era um álibi bem forte, conseguiu confirmar, mas alguns amigos da Mia acreditavam que ele tinha alguma ligação. Uma das amigas que estava com ela naquela noite no bar disse que a Mia estava bêbada e muito brava com o seu namorado porque eles terminaram recentemente. Funcionários do bar e do estúdio também foram entrevistados, deram seus depoimentos. Os amigos da Mia não estavam satisfeitos com o trabalho da polícia e achavam que o caso não estava recebendo a atenção que merecia. Eles decidiram juntar dinheiro e chamaram um investigador particular para resolver o crime. Os membros do Nirvana, também de outras bandas, se juntaram, conseguiram arrecadar uma quantia em dinheiro para encontrar o responsável por tudo aquilo, já que foi um caso que chocou muito. Muitas mulheres que conheceram o caso da Mia se juntaram para pedir justiça. Todas estavam cansadas dos inúmeros casos de violência contra as mulheres e que, mais uma vez, a lei falhou. Uma jornalista da revista The Stranger de Seattle escreveu um manifesto para mulheres jovens exigindo justiça. Quando o caso da Mia era falado em programas de TV, em jornais, ninguém mencionava que ela foi abusada, apenas falavam do estrangulamento e isso deixou as mulheres com mais raiva ainda. Naquela época parecia que uma mulher ser abusada poderia ser algo que pudesse ficar de fora das notícias. Com o caso de Mia, a Home Alive foi criada. Home Alive é uma organização anti-violência com sua sede em Seattle que oferece aulas de autodefesa. Depois de tantos anos do assassinato, podemos dizer que esse foi o maior legado de Mia. O grupo Home Alive tem seus próprios instrutores e busca capacitar as mulheres com formas delas se protegerem contra os seus agressores. Eles oferecem uma variedade de cursos, desde controle de raiva e uso de spray de pimenta e até artes marciais. Os membros da banda Seven Year Beach também ajudaram a financiar o Home Alive, junto com os lucros do seu segundo álbum de 1994 chamado Viva Zapara. Outras cantoras também ajudaram a organização, escrevendo canções juntas e de forma independente, a fim de arrecadar dinheiro para a organização. As moradoras de Seattle ficaram muito nervosas, preocupadas com a sua própria segurança, porque não era seguro para elas saírem na rua, pegar um táxi, ir a um bar, por causa que tinha um assassino à solta que a polícia até então não sabia quem era, não prendeu
prendeu nenhum suspeito, não tinha pistas o suficiente para isso, então elas estavam muito preocupadas, já que antes a cidade de Seattle era uma cidade tranquila, onde elas podiam sair, caminhar na noite, estava tudo muito tranquilo, até que aconteceu esse crime e mais outros crimes, é claro, que deixaram as mulheres muito preocupadas e os homens também preocupados com suas esposas, com suas filhas, e muitos decidiram sair da cidade porque não se sentiam mais seguros. 10 anos depois do crime, finalmente a polícia tinha um suspeito no caso e eles só o encontraram devido a uma amostra de saliva que ficou no corpo de Mia. Em 1993, eles não podiam fazer muito com aquela saliva a não ser salvá-la, mas os anos se passaram e os métodos para resolver crimes, é claro, avançaram. Agora havia uma tecnologia capaz de identificar o DNA usando a saliva. Um pescador chamado Jesus Mesquia, originário do Haiti, estava em liberdade condicional na Flórida sob a acusação de roubo. Obviamente, ele disse que não tinha nenhuma ligação com o caso e que nem estava na área na época do crime. Mas as evidências provaram o contrário. As multas de trânsito mostraram que ele estava na área e ele teve uma prisão por ato obsceno apenas 2 semanas antes do assassinato da Mia. Depois que ele foi identificado, uma mulher de Seattle ligou para a polícia para relatar que esse era o cara que agrediu sexualmente poucos meses depois que a Mia foi assassinada. Mas a mulher, no momento, ela não registrou um boletim de ocorrência. Jesus tem um longo histórico de violência contra as mulheres e passou um tempo atrás das grades por agressão sexual e agressão doméstica. Cada uma de suas ex-namoradas ou ex-esposa deixaram claro que ele abusou delas. Embora ele morasse na Flórida quando foi nomeado o principal suspeito no caso da Mia Zapara, a polícia descobriu rapidamente que ele esteve em Seattle entre 1992 a 1994. Ele morava a apenas 1,5 km da rua sem saída onde o corpo da Mia foi encontrado. Seu DNA tinha acabado de entrar no banco de dados depois que ele foi condenado por posse de ferramentas de roubo em 2002. Após 3 dias de deliberação, o júri considerou Jesus Mesquia culpado em 24 de março de 2004. Ele foi condenado por homicídio doloso em 1º grau e sentenciado a 37 anos de prisão. A juíza deu essa sentença de 37 anos, excedendo o valor máximo por causa dos ferimentos dolorosos que a Mia teve. Os amigos e familiares da Mia ficaram bem satisfeitos com a pena que ele recebeu, mas é claro que ficou aquela sensação ruim de que a Mia não voltaria e que eles não tinham nada para fazer para trazer a Mia de volta. É claro, isso foi muito doloroso para eles, mas pelo menos a justiça foi feita depois de 11 anos e o responsável por aquilo estava atrás das grades. Nós temos mais ou menos uma teoria do que aconteceu naquela noite, nós não sabemos exatamente o que aconteceu porque ele nunca confessou. Então, a gente acredita que Jesus seguiu a Mia depois de vê-la na rua. Como ela estava de fones de ouvido, ela não ouviu ele se aproximar, ele então a agarrou e a arrastou para dentro do seu carro, onde a agrediu no banco de trás, e também é possível que o Jesus levou o documento de identificação dela para prejudicar a sua identificação. Jesus Mesquia morreu em um hospital em 21 de janeiro de 2021, aos 66 anos. Infelizmente, Mia viveu apenas 27 anos, mas foi o suficiente para deixar um impacto no mundo. Ela tinha um talento incrível e adorava viver uma vida autêntica, livre de estresse, e foi uma jovem muito criativa. Ela realmente mudou a forma como as pessoas associavam as mulheres no mundo punk rock. Então, pessoal, concluindo mais esse caso aqui para vocês, como eu disse, um caso muito triste, uma jovem que tinha apenas 27 anos, que infelizmente cruzou na frente desse monstro que fez isso com ela naquela noite, e pelo que a gente vê, foi um crime de oportunidade. Provavelmente ele não planejou nada disso, ele viu ela na rua e fez isso com ela. Foi bem importante também que com 11 anos depois, praticamente 10 anos depois, a polícia ainda tinha saliva, e foi muito importante para fazer o reconhecimento tudo ali do DNA e depois comparar com o dele. E finalmente ele foi preso 11 anos depois. Esse caso é um pouco diferente dos outros que eu já trouxe, já que não se trata de um fã que tirou a vida de uma pessoa que ele gostava, de um músico, de um ator, alguma coisa assim, diferente dos outros casos que eu já trouxe, que daí tem mais essa pegada de fãs, entre aspas, né, que tiraram a vida de seus ídolos. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.